Olá, você que está assistindo a nossa reprise da live de hoje. Nós vamos falar aqui sobre por que você deve desenvolver a espiritualidade. E se nós vamos falar de espiritualidade, o que isso tem a ver com o negócio, o que isso tem a ver com o trabalho. E hoje também é o dia do trabalho, então nada melhor do que a gente falar sobre espiritualidade no dia do trabalho. Nada melhor do que essa época em que a gente está vivendo agora, de quarentena, para a gente falar sobre espiritualidade. E principalmente, por que você deve desenvolver a espiritualidade? Para nós não confundirmos o que de fato significa a espiritualidade para algumas pessoas e porque de fato todos nós deveríamos estar desenvolvendo ainda mais a nossa espiritualidade. E por que eu falo de desenvolver ainda mais? Porque de alguma maneira todos nós temos uma espiritualidade desenvolvida, alguns mais, outros menos, alguns interpretam de uma forma equivocada, e é por isso que o tema da live é porque você deve desenvolver a sua espiritualidade e principalmente aproveitando o momento de agora para fazer isso. Não é por acaso que todos nós, toda a humanidade está passando por este momento único, histórico, momento em que a dificuldade é para todos nós. O grau do desafio que a gente está vivendo hoje, ele não isentou ninguém no mundo inteiro. Não teve rico, não teve pobre, não teve raça, não teve país. Então, por algum motivo isso nada na vida, nada no que acontece é por acaso. E a espiritualidade, para nós entendermos bem o que ela significa, para nós entendermos por que nós precisamos dar atenção a esse ponto em nossas vidas, ela está presente muito mais nesse momento ainda, porque ele vai representar uma evolução, ele vai representar uma transformação, por que não, nas nossas vidas. E está já desde agora representando de fato. Por quê? O mundo está mudando, já mudou muita coisa, vai continuar ainda nessa transformação. A gente não sabe o que está acontecendo, mas o que vai acontecer ou o que vai surgir de tudo isso. Mas a gente sabe que é algo muito diferente, algo que a gente não está acostumado, a gente não sabe exatamente. Mas a gente precisa, de alguma maneira, nos ajustarmos a isso, tá? Então, para que a gente não confunda, não entenda a espiritualidade com algo equivocado do que pode ser, eu resolvi fazer essa live. E ela veio surgindo também a partir de algumas perguntas do pessoal, baseada em outras lives que a gente vem falando sobre transformação, que a gente vem falando sobre essa mudança que está acontecendo hoje. Então surgiu aí o tema espiritualidade. Por que desenvolver a espiritualidade? Surgiu também porque as pessoas perguntaram, bom, mas o que a gente precisa então desenvolver neste momento de quarentena? O que precisa mudar na minha vida neste momento em que eu estou tendo a oportunidade, estou tendo, além da oportunidade, o tempo para fazer a transformação que é necessária na minha vida? E aí surgiu justamente essa questão da espiritualidade, de estarmos mais conectados com algo mais forte, algo maior do que nós. E isso não tem a ver com religião, ok, pessoal? Então a gente não vai falar sobre religião, apesar da religião ela estar envolvida nisso tudo, mas não tem nada a ver com religiosidade, né? Cada um na sua religião deve desenvolver o seu nível de espiritualidade, tá? Então é uma busca que nós temos constante pelo significado do que é a espiritualidade individualmente para cada um de nós, para essa conexão com algo maior. E se a gente traduzir isso na prática, é uma conexão ou é um desenvolvimento daquilo que é o equilíbrio do amor, da paz, a compaixão, uma reconexão, porque a gente está de alguma forma
desconectado com algumas coisas, né? É uma conexão com a essência interior, felicidade, harmonia. Então são todas essas virtudes, são todas essas práticas, né, que a gente vai se reconectar quando a gente fala de espiritualidade. Então, começando já a nossa live, esse é o tema, por que a gente deve desenvolver, é porque de fato a gente vai estar conectado com todas essas coisas que são das abstratas, que são coisas da virtude, são coisas que não são do material. Mas, Cláudio, o importante e o material, com certeza, a gente vai buscar justamente uma das coisas que é o equilíbrio entre o material e o espiritual. Os dois são importantes e a gente deve ter, e é por isso que há uma necessidade de desenvolver também o espiritual, tá? Onde a gente desconecta com a espiritualidade é quando nós damos mais importância, mais foco ao material e esquecemos de desenvolver as virtudes e o lado espiritual, tá? Então, cada um de nós, cada uma das pessoas, ela tem uma ideia básica do que significa espiritualidade. Mas se a gente for refletir, é isso que a gente vai fazer nesta live, vamos refletir um pouquinho sobre o que significa a palavra espiritualidade, né? Que a gente fica muitas vezes sem respostas ao que ela significa e essa busca que nós temos. Então, alguns pontos são importantes a gente pensar, e eu anotei aqui alguns pontos que gostaria de compartilhar com você nesse momento. Então, a maioria das pessoas ela acaba tendo uma ideia equivocada e ela associa, né, espiritualidade com ir na missa, ir na igreja, pertencer a um tipo de religião, rezar e tal, fazer uma meditação. Agora, nesse período, muitas pessoas estão comentando que estão meditando todos os dias e tal, e isso é legal, mas só isso não é a espiritualidade. Esse é o caminho pelo qual, é o meio pelo qual a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade, mas só isso não é, né? Só uma religião não é, só rezar não é, só meditar não é, só uma sessão de alguma coisa não é. Pode ser, independente da sua religião, qualquer coisa que você venha fazer que esteja religado, tá? Então, tudo isso também é espiritualidade, mas ao mesmo tempo ela não representa a essência do que é a espiritualidade, da palavra espiritualidade, tá? Porque eles são, na verdade, muitas técnicas e rituais para atingir a espiritualidade, mas não são o objetivo final, que é esse desenvolvimento, tá? Então, através da religião, através de uma meditação, através de algum ritual, eu posso sim desenvolver a espiritualidade, mas isso não é. Então, só para a gente não confundir isso, e por isso, independente da sua religião, você pode falar, deve desenvolver a espiritualidade. E, inclusive, é uma das coisas que eu sugiro, né, aos meus alunos e tal, enfim, é que você de fato busque uma religião. Às vezes a gente não tem ou não se identificou ainda com uma religião, mas todas as religiões elas têm um mesmo destino, por assim dizer, que é a busca por Deus, uma conexão com algo maior. Se você chama de Deus, se você chama de outro nome, o todo, o universo, enfim, né? Mas essa busca, então eu incentivo a que você tenha uma religião, tá? Porque é uma das maneiras que tem de religar. E é o próprio nome que a religião tem, né? Ou seja, a palavra religião, ela vem deste religar com algo maior, né? Religar com Deus, religar com alguma coisa que você acredita que seja maior, uma força que você recorre em alguns momentos da tua vida, né? Seja para agradecer, seja para sair de alguma situação, seja para criar algum tipo de realidade que você quer, de resultado que você queira, tá? Então, religião
a prática religiosa ela está baseada sempre em alguns rituais, em tradições, e ela tem uma importância fundamental nessa função de facilitar e criar alguns hábitos de reconexão do homem, de nós, né, com um poder maior, com uma força maior que nós acreditamos. Então os praticantes de qualquer tipo de religião, pessoal, independente de credo, né, eles encontram aí um caminho para trilhar, para seguir, e por isso é tão importante o papel também da pessoa como padre, como mestre, como enfim, aquela pessoa que tem o pastor, aquela pessoa que tem a autoridade de falar sobre a religião, de conduzir por estes rituais, de conduzir por este caminho que leva à espiritualidade. Mas ela por si só, então, não é o que é o objetivo, tá? Então, busque a sua religião, se identifique com alguma que isso é muito importante nesse desenvolvimento, tá? Então, religião é isso, é o caminho pelo qual, através de um ritual, a gente encontra e desenvolve a espiritualidade. O que é a espiritualidade, então? Essa diferença entre religião e espiritualidade, tá? Então, enquanto a religião ela busca esse ritual, uma tradição, um dogma, enfim, a espiritualidade ela consiste numa busca pela essência, por aquilo que está detrás da aparência, né? Quando a gente for falar de personalidade, a personalidade é uma máscara que todos nós temos e que por detrás dessa máscara está a pessoa, está a essência daquilo que nós somos formados. E essa essência do ser humano, ela é para todos nós, tá? Então, a espiritualidade é justamente essa busca por esta essência, ou seja, que está por detrás da máscara, que está por detrás da personalidade, né? Em outras palavras, ela é o que vale nesse caso, né? O propósito, a intenção por detrás da ação. Isso é a espiritualidade. E é o desenvolvimento, então, de algumas das virtudes, como a gente falou no início. E, curiosamente, a espiritualidade ela tem uma conexão com a palavra religião, né, que vem do latim religar, né, reunir, reconectar e entrar em comunhão com. E nesse contexto, então, a espiritualidade ela pode ser compreendida como a união constante com algo maior, com algo mais forte, independente de onde você esteja, do local que você esteja, independente da forma, independente das pessoas, da companhia ou do que você está fazendo, tá? Então ela é uma característica fundamental da espiritualidade, é a presença de uma autoridade interna, ou seja, aquela intuição que você tem de consciência de um Deus interior, da tua força interior, né? De ser. Por isso, ser humano, né? E é essa prática que a gente está falando de espiritualidade. Ok? Então existem vários pontos de vista, nós vamos ver alguns pontos de vista sobre espiritualidade, e um ponto de vista que eu gostaria de ressaltar segundo, por exemplo, a Bíblia, segundo o Testamento da Bíblia, o Novo Testamento, tá? E segundo o Novo Testamento, tem um vocabulário grego que ele remete ao conceito de espírito. Essa palavra, ela traz a ideia de algo que se reconecta a Deus após a morte. Ou seja, após a vida física, após a matéria, nós vamos nos reconectar espiritualmente, por isso o espírito, a Deus, tá? Isso segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento. E nesse contexto, a espiritualidade ela pode ser então entendida como esse processo de que nós estamos voltando a Deus, ou nos reconectando com esse poder superior, bastante semelhante à origem da palavra religião, que é essa reconexão, essa religação, religar-se a algo maior, a algo superior, tá? Em algum momento da nossa vida, nós nos desconectamos às vezes com tudo isso, porque se nós percebemos, nós nascemos perfeitos,
como crianças e vamos perdendo isso com o tempo, né? A vida vai fazendo você amadurecer, crescer, as fases da vida vão levando você a se desconectar espiritualmente disso tudo. Então, sobre esse aspecto da Bíblia, a gente já entendeu. Sobre o aspecto da etimologia da palavra, né, essência, espiritualidade, ela tem essa conexão, ou seja, a religião, né, novamente, significa religar, a reconectar. E além disso, é interessante a gente olhar também para a raiz etimológica dessa palavra espírito, que ela vem do latim spiritus, significando respiração ou o sopro de vida. E ela também significa coragem, vigor. Então a espiritualidade ela pode ser vista como uma qualidade ou um estado de coragem e de vigor, tá? Percebem como vai fazendo agora um sentido do porquê nós precisamos desenvolver a espiritualidade? A gente precisa entender a origem da palavra, a gente precisa entender o que ela significa sobre vários âmbitos e aí vai dando mais sentido a ela para nós desenvolvermos. E por isso eu afirmo que nós precisamos sim, cada um de nós, individualmente, desenvolver a espiritualidade, tá? Por que não? Vamos ver qual é o conceito, e eu pesquisei aqui no Wikipedia, que é a maior enciclopédia comunitária do mundo, qual o significado que a gente pode encontrar sobre espiritualidade. Então eu procurei lá para saber o que diz, né, o que é o conceito, e lá diz assim, ó, é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, a matéria, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Olha que bacana, né? Essa é uma referência de Hélio Pena, no livro O Impacto da Espiritualidade na Saúde Física, tá? Vale a pena a gente entender sobre vários aspectos. E outro que eu gosto muito e que eu tenho estudado é no sentido da espiritualidade segundo a filosofia, né? E sobre na filosofia o que a gente aprende muito é que ela é entendida a partir da oposição entre o espírito e a matéria. Então pode-se associar a espiritualidade a uma busca de sentido de vida que vai transcender aquilo que chamamos de mundano. E aí entra uma definição do professor e filósofo também, né, o Cortella, Mário Sérgio Cortella, que é muito legal. Ele diz que a espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na sua materialidade, numa existência que tem sentido em si mesma. E nessa direção, a ideia de espiritualidade ela está conectada à noção de transcendência. Palavras ainda do professor Cortella, tá? Isso é, o sentido é construído para além do imediato, do momento. Ele está mergulhado numa história que faz sentido pela própria capacidade de honrar a vida. E, portanto, a ideia de que a vida, seja nossa ou de outras formas de vida, tem que ser decente. E aqui entra a questão da moral, da decência, do belo, do bonito, de não fazer coisas erradas, né? De ornamentar a nossa vida com virtudes. E aí ele fala muito sobre isso, né? Sobre nós desenvolvermos as virtudes, e é isso que a filosofia proporciona, que a gente esteja conectado com aquilo que é belo, com aquilo que é apreciado na ciência, na arte, né? A filosofia, na religião, o que tudo isso tem de belo, o que isso tudo nos ensina muitas vezes a fazer de uma maneira que seja decente, moral, ética, né? Então a filosofia ela desenvolve a espiritualidade a partir do desenvolvimento das virtudes do ser humano. E tudo isso não é nada material, né? Ou seja, tudo isso é do ser humano, são as virtudes que nós desenvolvemos e que são abstratas, né? Que não são algo material que a gente pode estar tocando. Não que isso não seja importante, o material sim é importante, mas a espiritualidade também. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o porquê
de desenvolvermos a espiritualidade além do material. Não é que você agora vai deixar, vai virar um monge, né? Vai virar sei lá, um Buda, não, nada a ver, nada disso, e que você vai deixar totalmente a parte material de lado. Ela é tão importante quanto o espiritual. E por isso a gente precisa sim desenvolver os dois, né? Quando buscando o quê? O equilíbrio entre essas partes, tá? Então, aí esse é o ponto em que eu queria chegar agora, talvez o mais importante para nós entendermos o motivo pelo qual isso é tão importante desenvolvermos, tá? Você já deve ter ouvido falar, claro, sobre QI, né? Ou seja, o quociente de inteligência que todos nós temos, né? E inclusive existe até uma forma de medir isso, né? Nos psicólogos e tal, enfim, existe uma forma de medir o QI, ou seja, o quociente de inteligência do ser humano. Lá, e você vai ter uma nota, você vai ter um grau de desenvolvimento desse QI. Nos últimos tempos, veio sendo também muito difundido, surgiu o conceito da inteligência emocional, ou seja, o quociente emocional, que também é um grau de desenvolvimento que as pessoas estão buscando atingir, buscando desenvolver, que é a questão do quociente emocional, né? Ou seja, o QI de inteligência, o QE de quociente emocional. O que significa o quociente de emocional? É quando você desenvolve a capacidade de controle das emoções, o controle emocional em diferentes circunstâncias, e que você consegue este controle, esse equilíbrio emocional. Diante de situações que são desafiadoras, diante de problemas, você tem uma capacidade de resolver problemas, de não se abalar com, às vezes, notícias, problemas, situações que são aquelas situações inesperadas e desafiadoras que devemos enfrentar. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora é algo que nós não esperávamos, e exige um equilíbrio emocional das pessoas muito grande, porque é onde elas precisam tomar decisões mais assertivas, decisões que não sejam tão equivocadas, que elas precisam agir, e quando esse desenvolvimento do equilíbrio emocional, desse quociente emocional, ele está em escala, ou seja, está sendo desenvolvido e tal, você vai tomar decisões mais assertivas, você vai com maior equilíbrio, maior sanidade mental, inclusive, né, com saúde mental, e passar por essa situação de uma maneira mais tranquila. Não significa que você não vai se preocupar, não significa que os problemas vão deixar de existir, mas significa que diante dessas situações, você vai saber como lidar com elas. Você vai também manter um equilíbrio de fato, e não deixar o balde transbordar, não ser aquela gota que transborda naquele momento. Então isso é o quociente emocional, ou seja, a tua capacidade de lidar com situações que são desafiadoras diante dessas situações, tá? Isso também tem alguma maneira aí que os psicólogos, né, eles conseguem identificar, conseguem inclusive dar uma nota sobre isso. E baseado nesses dois quocientes, ou seja, o intelectual e o emocional, somando os dois, o resultado disso dá o teu equilíbrio, o teu quociente espiritual. E por isso alguns dos psicólogos, alguns dos cientistas, inclusive filósofos, eles estão agora chamando de QS, né? Ou seja, quociente espiritual. Qual a tua capacidade, qual é o teu desenvolvimento espiritual, que seria a tua inteligência somada com o teu equilíbrio emocional, vai dar o teu quociente espiritual. E é por isso que o tema da live de hoje foi
por que devemos desenvolver a nossa espiritualidade? Porque se nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, nós estamos, na verdade, desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo o nosso equilíbrio, o nosso quociente emocional. E nada mais é do que nós nos estarmos mais próximos do que é a nossa essência, das virtudes, das qualidades do ser humano. Enquanto nós buscarmos sermos mais humanos, e hoje a gente está tendo toda a possibilidade de fazer isso, porque temos mais tempo, porque temos tecnologia, porque temos facilidade de comunicação, temos acesso a muito mais informações, temos a possibilidade de fato, recursos para fazer isso, é onde a gente deve buscar esse desenvolvimento. E isso acaba trazendo resultados tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, para a sua empresa. Imagina que na sua empresa, você como líder, você como gestor, você como um trabalhador, que hoje é o dia do trabalho, Você como um trabalhador tendo um desenvolvimento espiritual, ou seja, buscando o equilíbrio da inteligência emocional com o QI, com a inteligência, você vai trabalhar melhor, você vai ter melhores condições de responder a tarefas, enfim, a cumprir com os teus desafios, com as tuas metas, com os resultados que você se propõe de uma maneira muito mais equilibrada, de uma maneira mais saudável. E aí você passa a ser o quê? Mais produtivo. Você passa a saber utilizar melhor o seu tempo. Você passa a tratar melhor os teus relacionamentos, a dar importância de fato às coisas que são importantes e que devem ser tratadas com atenção. Então, por isso é que a gente deve desenvolver a nossa espiritualidade, É essa capacidade que a gente tem de levar as coisas, de realmente evoluirmos. Se a gente fala de evolução neste momento agora, é justamente nós transcendermos, e isso combina com a espiritualidade, é de nós desenvolvermos algo que está dentro de nós e que ninguém pode tirar de você. Você pode neste momento talvez estar passando por uma dificuldade financeira, mas se você tiver o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, você vai passar por isso de uma maneira mais tranquila. É você saber, você ter consciência de que você pode perder algo, às vezes material, mas que o teu espiritual está equilibrado e que você daqui a pouco recupera isso, Assim como tem os altos e baixos, às vezes eu perco alguma coisa, mas eu recupero, às vezes eu perco um e ganho dois depois, mas se eu não souber manter esse equilíbrio, bom, as consequências aí são desastrosas, e diferentes, obviamente, para cada um, mas elas são desastrosas de uma forma comum para todas as pessoas, tá? Então, concluindo, todos os pontos de vista que a gente analisou até agora, eles concordam com uma coisa, que a espiritualidade, sim, ela está relacionada a essa busca pelo sentido e pelo propósito de vida que todos nós queremos e que vai ser por meio da transcendência desse mundo físico, material. O que a gente vai levar daqui, isso você já deve ter ouvido por aí, não é um clichê, o que a gente vai levar daqui não é algo material, e sim tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos como essência do nosso ser, e não daquilo que nós dedicamos tempo para ter. Quando a gente desenvolve o nosso senso de ser, de sermos mais humanos, de estarmos mais conectados com a nossa essência, estamos buscando aí sim uma maneira de nós termos consciência das coisas, e isso nós levamos para o espírito, nós levamos para a alma, porque é ela que nós estamos alimentando quando desenvolvemos as virtudes. Isso ninguém pode tirar de nós, Isso ninguém pode tirar do ser humano, tá? Então,
Desta forma, os diferentes caminhos que a gente encontra de evoluir, né, podem ser tradições que vão estar associadas aí a palavras como equilíbrio, amor, paz, compaixão, reconexão, essência, felicidade, harmonia, fé. Tudo isso tem a ver com a espiritualidade. E é isso que a gente vai buscar desenvolver de alguma maneira. Pode ser através da religião, e eu sugiro que cada um de nós de fato tenha uma religião, tenha essa forma de se reconectar com algo maior, tenha um mestre, tenha alguém também que nos dê a direção. Alguém que já tenha, quem sabe, trilhado o caminho e que possa nos mostrar qual é esse caminho que nós podemos trilhar, né? Isso também facilita e isso também ajuda nessa conexão. E assim como você vai aprendendo com alguém, você pode ir também, a partir daí, ensinando outras pessoas. Por isso que é tão importante a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Quando você desenvolve a espiritualidade, você passa a entender que precisa também ajudar outras pessoas. E esse talvez seja o momento para isso tudo, porque é onde mais nós temos visto ações de pessoas que estão estendendo a mão para outros mais necessitados, de pessoas que estão na sua intenção, e aí volta lá na espiritualidade, na sua intenção para fazer o bem, na sua intenção de ajudar, na intenção de buscar uma solução para tantos problemas que a gente está vivendo nesse momento, que a humanidade já estava vivendo, né? E que agora, através dessa situação toda, ela só foi ainda mais mostrada para nós, ela foi vivida de uma forma mais intensa ainda por todo o ser humano presente hoje na face da Terra, tá? Se você pensar nessas palavras de amor, paz, compaixão, equilíbrio, felicidade, harmonia, fé, elas estão, todas elas, no nosso dia a dia atual, exigindo de cada um de nós que nós tenhamos compaixão pelas outras pessoas, estejamos desejando paz, estejamos difundindo ou distribuindo o amor, o sentimento de amor pelas pessoas, de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro para entendermos o que cada um está sentindo nesse momento, o que cada um está vivendo nesse momento. E claro que a tendência é nós pensarmos em nós mesmos, e é por isso que a espiritualidade, o desenvolvimento dela, nos faz estarmos conectados com coisas que são nobres, com atitudes nobres. Por exemplo, quando eu tenho que usar de compaixão, e ontem eu conversava com uma pessoa sobre justamente isso, a compaixão que nós devemos ter com as pessoas que hoje estão trabalhando na saúde, de que estão atendendo num hospital, é o porteiro, é o recepcionista do hospital, e que ele não sabe nem mais o que fazer com tanta gente que surge ali. E claro que a gente precisa entender, se colocar no lugar de todas as pessoas hoje que estão vivendo essas situações todas, tanto as pessoas doentes quanto as pessoas que estão lá numa boa vontade tentando ajudar, quanto outros que estão doentes. E neste momento é claro que a natureza humana diz que eu sou mais importante do que o outro, e o outro é mais importante, e cada um pensa na sua importância. Mas todos nós temos o mesmo nível de importância. Todos nós estamos no mesmo planeta, vivendo na mesma circunstância. E precisamos entender, ter compaixão com os demais. Esse entendimento de como é a vida nos faz desenvolver a coragem, nos faz desenvolver aí essa capacidade de enfrentar todos esses problemas sem sofrer tanto com eles quando eles surgem. E isso faz a grande diferença hoje nos dias atuais. Pessoal, hoje é 1º de maio, dia do trabalho, e eu não poderia deixar também nesta live de fazer aí uma homenagem, pelo menos citar o que nós estamos vivendo neste momento agora, falando dos trabalhadores. Então, desejar
não só um feliz, mas um abençoado dia do trabalho para todos nós, que nos esforçamos de alguma maneira para fazer. E ainda mais lembrarmos hoje, no dia do trabalho, das pessoas que realmente hoje estão fazendo uma grande diferença com o seu trabalho. Pense no porteiro do prédio, que por mais que o apelo dos governantes é de que todos fiquem em casa, ele não pode ficar em casa. Pense nos garis que estão nas ruas colhendo o lixo que nós deixamos. Eles não podem ficar em casa, mesmo que quisessem. Eles estão aí para nos servir, para nos ajudar. E isso é espiritualidade. Pessoas que estão preocupadas em servir o outro, independente, e às vezes até correndo um risco maior do que as outras pessoas. Pense nessas pessoas. Pense nas pessoas nos médicos, nas pessoas que estão hoje na saúde, tratando de outros. Pense nas pessoas que fazem tudo isso funcionar também. É o motorista da ambulância, é a pessoa que está na recepção, é o médico, todo mundo tem a sua importância. E aí, nesses momentos onde a gente de fato começa a perceber que eles estão aí. No dia a dia, talvez a gente nem sinta muito, né? Nem perceba o quão importante é o trabalho de todas essas pessoas, mas elas estão aí. Dos entregadores que estão levando o remédio na sua casa, da farmácia, os deliveries, aqueles que estão trabalhando lá na cozinha do restaurante, que fechou as portas para atender o público, mas que de alguma maneira encontrou uma forma de atender aos seus clientes e estão lá trabalhando na cozinha fechado, mas estão servindo e está chegando aí na sua casa. Esses são os trabalhadores que estão se movimentando. Esses são os trabalhadores que estão lá, às vezes, no supermercado, atendendo quando nossa necessidade de comprar alguma coisa que nos faltou, eles estão lá à disposição. Eu queria que você imaginasse nesse momento, né, só uma imaginação mesmo, de como seria se eles decidissem ficar em casa, né? Olha, talvez nem gostaria de imaginar, já falando de imaginação, como seria nossa vida nesses 30 dias se 100% das pessoas realmente ficassem em casa, tá? Então, a homenagem de hoje, do Dia do Trabalho, vai em especial para essas pessoas que hoje, nesses dias que a gente está vivendo agora, estão fazendo sim uma grande diferença na vida de todos nós. Claro, se você pode ficar em casa, se você pode trabalhar de casa, ótimo. Mas se você não pode, se você é uma dessas pessoas, meu muito obrigado por estar aqui, por estar fazendo o seu trabalho de uma forma muito bem feita, servindo a toda a população. E, obviamente, a todos os trabalhadores aí no dia do trabalho. Obrigado vocês que estiveram acompanhando a live desta manhã, 10h10. Vamos voltar à próxima e já quero te convidar para a live de segunda-feira, a live do bem, às 9 horas da noite, que vai ter um convidado especial, muito esperado para esse momento, que é o chefe Gopa, que foi um monge e que hoje atua como chefe de cozinha em um restaurante em São Luís do Maranhão. Então, segunda-feira, 21 horas, a live do bem. Vamos ter esse convidado especial que eu acredito que pode contribuir muito para o nosso desenvolvimento de espiritualidade, para o nosso desenvolvimento da capacidade emocional neste momento em que a gente está vivendo agora de pandemia. Vamos ver como ele está lidando com toda essa situação, vamos ver o que ele pode nos dizer, e se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para ele, mande aí nos comentários, mande no meu direct, eu vou anotar para a gente fazer essa pergunta para essa pessoa que tem essa conexão, viveu situações que são situações muito atípicas a cada um e que com certeza pode contribuir muito para o nosso desenvolvimento, tá? Gratidão, obrigado Danda também pela presença, obrigado pessoal pela presença e um bom dia, né? Um feliz dia do trabalhador para todos nós. Até a próxima, até segunda, 21 horas.